Vamos abordar agora a polaridade das moléculas através de exemplos. Bom, alguém deve estar se perguntando para que serve polaridade molecular. A polaridade é muito importante, principalmente para saber a solubilidade de uma determinada substância. Se uma substância é solúvel em outra, você tem que saber se ela é polar ou apolar. Por quê? Porque há uma interação, há interação entre as moléculas. A tendência de uma molécula se solubilizar em outra vai depender da polaridade molecular. Então, se uma molécula é polar e a outra é polar, eu tenho uma tendência de que essas duas substâncias se misturem. Uma solubilize a outra. Agora, o contrário não. Se eu tenho uma molécula apolar e outra polar, apolar com polar, essas duas substâncias não vão solubilizar, não vão se misturar. São immiscíveis, são insolúveis. Agora, se eu tenho duas moléculas apolares, ou duas substâncias apolares, a tendência é de elas sofrerem solubilização, ou se misturarem, porque nós temos interações parecidas entre elas. E aí nós vamos lembrar daquela frase aqui, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Isso é muito importante. Outra coisa que vai ser implicação de polaridade das moléculas vai ser as interações intermoleculares. Como que acontece, por exemplo, as ligações de hidrogênio no DNA? As bases nitrogenadas elas estão interagindo uma fita com a outra através de uma interação intermolecular, que é uma interação de ligação de hidrogênio, que acontece entre moléculas polares. Isso que é interessante, isso vai ser visto em química orgânica. Bom, vamos aqui em polaridades das moléculas e levando em consideração alguns exemplos bem específicos que são os que são mais utilizados aí em vestibular ou no Enem. Molécula de água ou molécula H2O. Então vejam, para eu determinar qual é a polaridade da molécula H2O, você vai ter que primeiro construir a sua fórmula estrutural. Então, você vai ter que desenhar a fórmula de Lewis, desenhar a sua geometria molecular e chegar nessa estrutura aqui, que é o que a gente conhece, que eu mostrei para vocês até agora, nesse formato aqui. Então, nós temos essa geometria, uma geometria angular, inclusive tem dois pares de elétrons não ligantes aqui sobre o oxigênio. Chegou nesse ponto, agora você vai levar em consideração a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Se nós observarmos aqui oxigênio e hidrogênio, quem é mais eletronegativo é o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então surgirá aqui um vetor, apontando para o oxigênio, que eu vou chamar de momento dipolo 1. Da mesma forma, para o outro átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio, temos o outro momento de dipolo 2. Então, temos dois vetores nessa orientação e nesse sentido. Se eu somar esses dois vetores, eu terei um vetor resultante apontando aqui para cima. Tem um vetor resultante apontando aqui para cima, que é o momento dipolo resultante. Somando esses dois vetores, nós temos um momento dipolo resultante diferente de zero. Se a molécula tem um momento de dipolo diferente de zero, a molécula é polar, que é exatamente o que está aparecendo aqui. As ligações estão substituídas pelos vetores. Esse vetor vai ser expandido aqui para fora da molécula, tá? Só para a gente ver que ele determinou a soma vetorial pelo método da diagonal, né? Se fizer aqui, vocês aprenderam isso na física. Considerando a soma desses dois vetores, você tem aqui um momento de dipolo diferente de zero, logo a molécula é polar. Então, por que a molécula é polar? Porque o professor de biologia disse? Não, porque há uma diferença, um momento de dipolo resultante diferente de zero. E isso implica no quê? Que a molécula é considerada aí um solvente universal porque ela consegue solubilizar a maioria das substâncias polares. Tá? Outra maneira de analisar a polaridade de uma molécula é comparando os números de. Essas informações aqui valem muito, tá? Pode ajudar e bastante. Então, comparando os números de pares eletrônicos ao redor do átomo central e o número de átomos iguais ligados ao átomo central.
Então, nós vamos ficar ligados nessas duas informações: pares de elétrons ao redor do átomo central e número de átomos ligados ao átomo central, e esses átomos devem ser iguais. Se esses dois números forem diferentes, a molécula será polar. Por exemplo, a molécula CH4. Desenhando a molécula de CH4, você vai chegar nessa fórmula de Lewis aqui, onde o carbono é o átomo central e temos 4 átomos de hidrogênio. São 4 átomos iguais. 4 pares eletrônicos, 4 átomos iguais. Se há 4 pares eletrônicos e se há 4 átomos iguais, a molécula é apolar. Agora, no caso aqui de baixo, CHCl3, cuja fórmula de Lewis é essa aqui, você vai observar que temos 3 átomos iguais e um diferente, e 4 pares eletrônicos. Nós temos 4 pares eletrônicos e há 3 átomos iguais e um diferente, logo essa molécula é polar. Então a gente vai pensar em simetria, como eu já falei para vocês. A simetria da molécula, a simetria dos átomos ao redor do átomo central é extremamente importante, inclusive para determinar a polaridade da molécula. Colocando aqui algumas outras imagens, a gente pode considerar, por exemplo, a molécula de NH3. Observando aqui, ó, o NH3, construindo a fórmula de Lewis, você vai chegar na fórmula de Lewis com um par de elétrons não ligante no nitrogênio. Nós temos aqui, então, 4 pares eletrônicos e 3 átomos iguais. Esse número é diferente, como acabamos de falar, ó. Se os dois números, quais números? O número de pares eletrônicos ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, essa molécula vai ser apolar. Veja o NH3. Nós temos 4 pares de elétrons ao redor do átomo de nitrogênio e 3 átomos iguais. Então, nós temos esses dois números diferentes, logo, essa molécula é polar. O HCl naturalmente é polar, porque nós temos aqui uma diferença de eletronegatividade. Nós já vimos que molécula diatômica é formada por dois elementos diferentes, essa molécula sempre vai ser polar. BF3, desenhando a molécula BF3, nós temos essa geometria. Não tem nenhum par de elétrons não ligantes ao redor do átomo central, sobrando. Logo, nós temos 3 pares de elétrons ao redor do átomo central e 3 átomos iguais ao redor do átomo central. Então, nós temos uma molécula apolar. Relembrando novamente, número de pares de elétrons ao redor do átomo central igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central, essa molécula vai ser apolar. Veja outro exemplo aqui, ó, CCl4. O CCl4 é o tetracloreto de carbono. O carbono não tem par de elétrons sobrando. É não ligante, só tem os ligantes. Quantos? 4. 4 pares de elétrons ligantes. Quantos átomos iguais ao redor do átomo central? 4. 4 pares de elétrons ligantes e 4 átomos iguais. Esses dois números são iguais, então essa molécula é apolar. Agora, se eu substituir 3 átomos de cloro por 3 átomos de hidrogênio, vamos fazer essa mesma consideração. O átomo de carbono aqui não tem par de elétrons não ligantes, só tem par de elétrons ligantes. Quantos? 4. Desses 4 pares de elétrons ligantes, 3 átomos são iguais e um é diferente, ou seja, esses números são diferentes, logo essa molécula é polar. Se nós CH3Cl. Vejam, se nós considerarmos onde é que está o momento de dipolo dessa molécula, onde é que está o vetor resultante, ele está apontando aqui para cima. Logo, essa molécula é polar. Ela tem um momento de dipolo diferente de zero. Apolar, momento de dipolo igual a zero.